Olá, ouvintes da Band News FM, eu sou Renata Menezes e hoje é sábado, dia do nosso encontro aqui na Band News, no Band News Entrevista, sempre com um monte de gente bacana pra gente trocar informação. Minha primeira convidada já está aqui, é Rebeca Ribeiro, ela é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia e ela vai explicar pra gente hoje, minha gente, uma coisa que eu não sabia e eu acho que é a grande chance de você que está aí também não saber, mas a gente vai aprender juntos agora. A medicina veterinária está muito conectada à segurança alimentar. Primeiro, bem-vinda, doutora Rebeca, e comece explicando para a gente essa novidade, que é novidade para a gente que é leigo. Olá, Renata, olá a todos que nos escutam. Pois é, quando a gente pensa em médico veterinário, geralmente a gente pensa no médico do cão e do gato, que é fundamental, né? É muito bom que a gente possa também exercer a medicina veterinária nessa área. Mas o médico veterinário, ele alcança, né, campos de atuação que vão muito além, né, da clínica de cães e gatos, e um desses campos é a segurança dos alimentos. Porque o médico veterinário ele consegue trabalhar desde o início da cadeia, ou seja, desde a produção, né, dos animais que vão dar origem aos alimentos de origem animal, como queijo, leite, a carne, até o final da cadeia produtiva. Agora fez sentido. É claro, porque os animais estão muito conectados com a nossa alimentação e essa segurança precisa partir desse lugar. Tecnicamente, o médico veterinário é a pessoa que tem mais conhecimento a respeito disso, né? É muito novo isso, né? Para a gente que é leigo, realmente, assim, é super diferente imaginar. E quando a gente fala de segurança alimentar, o que exatamente está em jogo? Assim, é muito amplo quando a gente pensa nisso, né? Mas olhando tecnicamente, olhando para todo o trabalho do Conselho Regional de Medicina Veterinária, o que isso quer dizer? Bom, aí eu acho que é importante a gente começar diferenciando segurança alimentar de segurança dos alimentos. Na segurança alimentar, a gente está preocupado com a produção de alimentos em quantidade suficiente para atender a demanda da população. E aí o médico veterinário se conecta com isso, porque a gente trabalha com a sanidade dos rebanhos, com também os índices zootécnicos desses animais, então produzir bem e produzir animais saudáveis que não venham causar prejuízo à saúde humana. E quando a gente fala de segurança dos alimentos, a gente está falando efetivamente, né, de produzir um alimento seguro, de qualidade, com os padrões de identidade, ou seja, um queijo que tenha gosto de queijo, uma carne, né, saudável, que atenda ali ao paladar, né, daqueles que irão consumir, e tudo isso baseado em regras sanitárias muito rigorosas. Então, o veterinário faz esse enlace, né? E o Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, atua fiscalizando a profissão e, portanto, contribuindo também com a saúde da população. Fantástico, fantástico. Coisas que a gente não sabe, né? Eu e você que está chegando agora, a gente está aqui falando de segurança alimentar e principalmente falando do papel do Conselho Regional de Medicina Veterinária, dos profissionais da veterinária nesse lugar aí da nossa alimentação, que às vezes a gente nem imagina, né? Eu estou aqui com Rebeca Ribeiro, ela que é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia. Agora, pensando assim, em todo esse cuidado, nessa cautela com os animais, com os alimentos, quais são os riscos que esse cuidado e essa atenção do profissional de medicina veterinária evitam que aconteçam, né? Que tipo de problemas, de doenças podem acontecer na nossa sociedade por conta, se a gente não tivesse o profissional veterinário ali cuidando de tudo? Bom, quando a gente pensa em alimento, eu sempre penso em confiança, né? A gente come aquilo que a gente confia, né, que vai ser bom para a gente, que vai nos trazer uma nutrição adequada e que não vai ser um fator de propagação, né, ou de alguma forma de contaminação, né, para a gente. Então, o veterinário ele vai atuar desde o início dessa cadeia produtiva, né, cuidando ali da saúde, né, do boi, da vaca, né, que vão gerar esses produtos, né, alimentícios que vão estar aí nas prateleiras, né, nas gôndolas dos mercados. E quando a gente não tem atenção com a sanidade desses rebanhos, a gente pode, né, infelizmente, tá tendo ali um ponto de disseminação das doenças que a gente chama de zoonoses, que são aquelas doenças que passam, né, do animal para o homem. Então, a raiva, a tuberculose, a brucelose,
todos esses patógenos, né, todas essas doenças podem ser transmitidas dos animais para o homem. Essa transmissão, Renata, pode se dar pelo contato direto com esses animais. Então, o veterinário atua também nessa prevenção mais corpo a corpo, né? Promovendo a saúde desses animais e evitando, portanto, né, que os seres humanos venham a ficar doentes, né, pelo contato direto. As pessoas que manipulam aqueles animais, né, no dia a dia da fazenda, por exemplo. E também essas doenças podem ser transmitidas quando a gente ingere os alimentos provenientes desses animais, quando eles não são fabricados dentro de um padrão rigoroso, né, do ponto de vista sanitário e de qualidade. Então, o veterinário ele vai atuar desde o início da cadeia, dentro da agroindústria, né, garantindo que essa indústria tenha padrões rígidos, né, programas, a gente chama de programas de autocontrole. Então, a indústria, ela elabora as suas boas práticas de fabricação e tem um médico veterinário ali dentro, tanto um contratado pela empresa, né, para que ele possa desenvolver, implementar, monitorar e verificar esses programas, como também um veterinário do poder público. Um fiscal para cuidar e para fiscalizar. Exatamente. Minha gente, tá vendo como quando chega na nossa mesa tem todo um cuidado, né? Como a gente precisa valorizar e entender também os processos para as coisas acontecerem. Eu gosto muito de estar aqui com você que está aí do outro lado e com os meus convidados e convidadas aqui todo sábado de manhã, porque a gente ganha muito poder quando a gente entende como as coisas funcionam, a gente entende como o mundo funciona e a gente também vai entendendo a importância de cada profissão, de cada pessoa. Daqui a pouco eu quero falar disso. Vai que tem alguém ouvindo a gente que está aí, vai fazer o Enem daqui a pouco, está querendo ser médico veterinário, vou aproveitar daqui a pouco para a gente falar disso. Mas antes eu quero falar dos selos, porque tem vários selos, o CIF, o CI, o SIM, tô falando certo? Certíssimo. Tô, né? Essas embalagens, então quando a gente compra um queijo, um requeijão, a gente vê que tem um selinho ali. E a gente que não é veterinário não sabe nada do que eles querem dizer, mas com certeza eles são muito importantes e são vários tipos de selo que os alimentos levam. Então eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Exato, Renata. Como eu falei, né, a gente vai ter sempre a figura do veterinário, seja na iniciativa privada, né, daquela empresa que fabrica aquele produto, contratando um veterinário para, de fato, implementar esses programas, né, de boas práticas de fabricação, e a gente vai ter também o poder público envolvido, né, um fiscal. Eu costumo dizer que o veterinário ele é o fiscal da saúde pública dentro dessas fábricas. E quem fiscaliza está vinculado a um serviço de inspeção. Então, a gente tem o serviço de inspeção municipal, o serviço de inspeção estadual e o serviço de inspeção federal. Além desse, temos também o Sistema Brasileiro de Inspeção, que é o SISB. O que vai diferenciar essas siglas, né, Renata, que às vezes fica um pouco até difícil da gente compreender, é o âmbito de comercialização desses produtos. Então, quem comercializa dentro do limite do seu município pode ter um SIM. É o selo municipal. É o selo municipal. Olha. E aí não pode comercializar fora daquele município, a não ser que seja aderida a um consórcio do SISB. Aí já é uma outra amplitude de comercialização. Quem tem CIE pode comercializar dentro dos limites do estado. E quem tem CIF pode comercializar em todo o território nacional e ainda exportar os seus produtos. Aí vamos lá, gente que é consumidor. Eu sou jornalista, gosto de mexer nas coisas, ler os rótulos, entender o que está acontecendo. Digamos que eu compre lá um queijo e esteja assim, fabricado em Minas Gerais, no interior de Minas. E está lá o selinho só estadual. E eu comprei aqui em Salvador. Tem alguma coisa errada com esse queijo? Ou pelo menos eu não deveria consumi-lo? É isso? Pode ter, porque hoje a gente tem também o selo arte, né? Então, alguns produtos... E você falou Minas Gerais, Minas é um excelente exemplo para isso. Porque faz muito queijo bom em Minas, é por isso que eu lembrei. Exatamente, alguns queijos artesanais, né, eles podem ter o selo arte e aí isso permite essa comercialização ampla, né, em todo o território nacional. Então vai depender. Mas o que é muito importante, Renata, é a gente deixar claro que para consumir todo e qualquer produto de origem animal, a gente precisa estar preocupado nessa identificação do rótulo, no rótulo do selo de inspeção. O importante é ter um selo de inspeção, porque isso significa que teve um veterinário ali acompanhando todo o processo produtivo e aquele produto foi fabricado dentro das condições adequadas, né, que permitam aí um risco sanitário
inexistente, né? Sim, eu imagino que é um processo muito delicado, muito cheio de nuances e detalhes, porque cada alimento vai vir de um lugar específico, vai ter um tipo de produção. Então, num país tão grande, nem vou falar, chega só aqui na Bahia, que é um estado gigantesco, muito rural, com muita produção, não deve ser simples criar esse processo todo de análise, de avaliação dos selos e tudo. Então, quais são os desafios que vocês enfrentam? Bom, eu acho que o primeiro desafio, Renata, a gente poderia relacionar a educação sanitária da população, né? Ainda existe, infelizmente, uma resistência de alguma parte ali da população em dizer que o produto bom é aquele produzido ali na roça, né? Sem estar inspecionado, né? E isso pode ser um fator, né, de muita complicação para a saúde pública, né? Nem sempre aquilo que é artesanal, né, que está fora da indústria, é um bom produto, porque especialmente, né, com produtos de origem animal, a gente realmente precisa, Renata, estar muito atento para evitar essa disseminação de zoonoses, né? Por exemplo, o consumo de um leite não pasteurizado. No leite agora, porque eu sou do interior da Bahia, eu sou de Jaguaquara, uma cidade muito rural. Então, cresci nessa vida mesmo assim do campo, isso faz muito parte da minha história. E é um clássico. Eu não fiz isso, que eu era uma criança um pouquinho enjoada, mas tem esse clássico, assim, do tomar o leite direto da teta da vaca, que é bom para a saúde. É uma coisa que as pessoas mais velhas, os mais antigos, assim, levavam muito a sério. E acho que até hoje ainda tem muita gente que fala. Sim. E aí, não deve, né? Não deve, Renata, apesar da gente saber, né, que existe uma questão cultural muito forte, né, isso a gente precisa reconhecer, mas esse tipo de atitude, né, pode ser um fator complicador, né, para as questões relacionadas à saúde pública. Então, assim, o consumo de um leite, por exemplo, direto ali da teta da vaca, né, quentinho ainda, recém-coletado, isso pode causar graves doenças, né? Até porque a gente não é bezerro. Quem tem que tomar o leite da vaca é o bezerro. A gente precisa que o leite passe por uma inspeção, né? Exato. Doenças como brucelose, por exemplo, né, podem ser contraídas pelo consumo desse tipo de alimento, né, de forma inadequada. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Esse é um aspecto desafiador. É muito. E agora eu vou falar até como mãe aqui, que aí depois a gente dá o nosso leite para a criança, tem a hora do leite. O leite de caixinha, o leite de saquinho. E o leite é um alimento, assim, muito... Que gera um pouco de medo, assim, principalmente para criança pequena, né? Porque a gente sabe que vira e mexe aparece uma história, né? Que o leite tinha isso, que o leite estava adulterado. A gente está vivendo um momento com as bebidas e o metanol em que a gente está prestando muita atenção, né? E tem que prestar mesmo na segurança do que a gente ingere, do que a gente se alimenta. Então, queria saber um pouquinho sobre o leite, assim, como é que a gente sabe como consumidor, como consumidora, que é seguro, que a gente pode oferecer para nossa família o leite, se tem algum que é melhor que o outro, é melhor o de caixinha, é melhor o de saquinho, é melhor o em pó. Como é que faz para fazer uma boa decisão? Bom, essa pergunta é complexa porque são muitas tecnologias que podem ser empregadas, né? O mais importante, Renata, é a gente, primeiro, se atentar na rotulagem, se tem o selo do serviço de inspeção. Né? Fazendo essa primeira verificação, a gente também verificar se dentro daquele rótulo a gente consegue identificar claramente o número do lote daquele leite, né? Porque pelo lote, a empresa consegue chegar à origem, né, a fazenda, por exemplo, que deu origem, né, àquele produto. Então, esse é um outro aspecto importante. A data de validade, né, então, tudo isso tem que estar presente no rótulo. Se não tiver, não é um produto seguro para a gente fazer uso. Em relação a ser de caixinha, né, de saquinho, isso vai depender muito do tipo de tecnologia que foi empregado, né? E é bom que a gente lembre que um produto que é inspecionado é um produto que está menos sujeito à fraude, né? É quase um risco zero ali de ser um produto fraudado, né? Porque dentro dessa cadeia de produção, dentro lá da indústria que está fabricando, se a gente tem um serviço de inspeção oficial, significa dizer que aquela empresa está tendo seus programas de autocontrole revisados, verificados, monitorados e fiscalizados, né? Pelo órgão público responsável. Então, isso dá uma segurança maior, né, à população
em relação a esses produtos. O negócio é a gente olhar se tem o selo, viu, meu amigo, minha amiga, você que está começando amanhã de sábado comigo aqui no Band News Entrevista, atenção ao selo, atenção, e vamos valorizar demais esses profissionais da medicina veterinária que cuidam de muito mais do que a gente imagina, né? Muito mais. Quero agradecer demais a sua presença aqui. Eu conversei com a doutora Rebeca Ribeiro, que é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia. Vocês podem procurar site, nas redes, o Conselho Regional está sempre aqui com a gente e tem muita informação para dar, então em caso de dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato com o Conselho. Quero te agradecer demais a presença aqui. Volte sempre, porque é sempre importante para a gente aprender e valorizar bastante esses profissionais. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada, eu que agradeço, Renata. É sempre bom falar de medicina veterinária e falar da medicina veterinária ligada ali com os alimentos é melhor ainda.